Olá pessoal, eu sou a Patrícia Villanova e esse é o Conexão das Mulheres. Nós estamos na IPTV, no canal 579 da Banda KU e também no canal 23 da Nova Parabólica Sky. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação porque toda quinta às 19h30 tem um episódio novo. Eu sempre costumo dizer que a minha fragilidade só tá no momento que eu acabei de fazer as unhas. E você, mulher que se acha frágil, eu tô aqui com a doutora, psicóloga, Elisângela Niná, que vai contar pra gente que feminilidade não tem nada a ver com fragilidade. É isso, Elisângela? Isso, amei a analogia, é isso mesmo, tem Só nada a quando a ver. gente tá com a unha ali molhada, né, que a gente fica um pouquinho frágil? Só, aí é permitido, né? Total, pra não borrar, né? Exatamente. É. Me conta aí, por que a gente tem essa sensação, ou a gente foi criada ouvindo que a mulher é o sexo frágil? Então, na verdade, eu penso que a gente tem muitos fatores, né, que colaboraram com isso. Agora, se a gente para, a gente não precisa nem ir muito longe, porque atualmente a gente tem internet que de alguma forma está trazendo ou reinventando esse código cultural do frágil com esse termo do feminino e masculino, né? Então, independente do condicionante lá de trás, o que mais me preocupa é o condicionante de agora, Paty. Porque a gente está com esse condicionante, né? Fazendo essa dicotomia do feminino e masculino, colocando a gente sempre nesse lugar do frágil. Tipo, as meninas usam rosa e os meninos usam azul. Essa coisa Isso. banal aí, né? Isso. Que não tem nada a ver. Tá. Culturalmente e dentro das nossas famílias ali, é aquela coisa da criança, a menininha tem que brincar de boneca, tem que brincar de comidinha ali, né? São os brinquedos que a gente ganha quando a gente é criança, né? O ferrinho de passar, aquela coisa. E o menino ganha a bola, ganha o carro, ganha a chuteira, ganha, né? Aquela coisa mais, sei lá, mais pra frente, mais... Braçal, né? mais forte. A gente tem que quebrar esse paradigma, digamos assim, de fragilidade. Sim. E como que a gente faz isso? Eu penso que, antes de tudo, parando de retroalimentar essa crença de que a força está só no masculino. Né? Então, se eu tenho uma filha que quer jogar bola, que quer fazer jiu-jitsu, que quer não sei o que lá, tá tudo bem. Ou uma mulher que, como você disse, né, só fica frágil quando faz as unhas, ela não é menos feminina. Né? Porque ainda hoje, independente dos códigos que a gente recebe lá atrás, é isso, quer dizer, a Paty é determinada, a Paty trabalha, a Paty vai pra frente, a Paty faz, sabe então o que a Paty quer, é masculina. Sabe o que quer. Por quê? Né? Quer dizer, por que todas essas características que são muito boas, por que elas só podem ir pro masculino? Por que não podem ir pro feminino? Olha o perigo, né? E a gente vai, às vezes, retroalimentando isso socialmente e nem percebe o perigo desse negócio, né? E também tem outro ponto, né? A gente tem a mania de sempre servir o outro primeiro e nos deixar para o segundo plano. Eu acredito que isso é muito natural da mulher. O mãe, o cuidado, o servir, já tá na gente. Acho que a essência feminina traz isso. Só que quando a gente para e fala assim, poxa, mas eu também gostaria que alguém cuidasse de mim, ou... Não, mas eu não preciso ser só a mãe, só a esposa, só a filha que tá ali só, né, equilibrando, servindo, agradando. Eu também posso jogar o meu vôlei, que eu gosto, eu posso ser uma executiva, eu posso ter os meus projetos pessoais, eu posso falar não. Aliás, falar não é libertador. Por favor. Aprendi recentemente isso. Então, dá para ser dessa forma. Só que não é fácil, né? Não, é treino. Não é fácil, porque a gente se coloca muito na posição de... mas aí eu vou ser uma pessoa egoísta. É, exatamente o que a gente estava conversando, né, aqui no bastidor. Esses códigos, né, que são as crenças, que a crença, na verdade, a forma que a gente pensa, direciona como a gente se comporta, por isso que elas são perigosas, né? Elas podem ser libertadoras ou elas podem aprisionar. Então... Quando eu penso que cuidar de mim, jogar meu vôlei, ter meu plano de carreira, que isso é egoísta, olha a distorção da realidade, né? Só que isso é vendido pra gente, né? Quase que contingencialmente, né, a gente recebe isso, né?
É vendido e você absorveu como Sim. verdade absoluta. Sim, porque a gente não questiona no automático. Por isso que é importante a gente automático. parar, se terapeutizar, se possível, para que a gente saia do automático e pense, não, peraí, deixa eu refletir um pouco sobre esse conceito. Cuidar de mim é autopreservação, não é egoísta. Egoísta é se eu amarro os meus filhos no pé da mesa, deixo eles sem comer para jogar vôlei. Né? Que coisa horrível, eu tô sendo egoísta, perversa. Só pensando em mim. Sim, só pensando em mim, no meu vôlei. Agora, não é isso. Quer dizer, eu tô aqui cuidando, tô fazendo o meu papel, né, de cuidadora, aquele que eu escolhi, se eu tive filhos ou não. Tô aqui sendo, mas também tô cuidando de mim, né? Sendo esposa, sendo seja o que for, e cuidando de mim. E até porque quando a gente tá bem com a gente mesma, a gente se relaciona muito melhor com o outro. Porque acho que ser uma pessoa frustrada também, porque deixou de fazer isso, deixou de fazer aquilo em detrimento do outro, aí você se torna uma pessoa amarga. Né? E Elisângela, existe muito também aquela questão que a pessoa só tem o choque de que preciso rever as minhas coisas, o meu eu, né? Quando ela passa por alguma situação grave, turbulenta, de, sei lá, a perda de um trabalho que gostava muito, um relacionamento abusivo que ela acordou para a vida. É assim mesmo? Porque assim, eu não conheço mulheres que desde sempre foram muito fortes, a essência sempre muito forte, sempre muito determinadas. Elas tiveram que ir lá no fundo do poço para ressurgir de uma maneira muito mais bonita, tal. Talvez isso seja o legal do negócio, né? Eu fui lá e voltei e tô aqui para mostrar como é bom você se descobrir. Como que você vê esse movimento? O que chega no consultório até você, essas mulheres fragilizadas? Como? Então, geralmente, essa força, ela nasce, geralmente, infelizmente, da dor, né? Então, ou desde pequena ela teve que enfrentar muita coisa sozinha, e aí ela teve que disparar ali habilidades que nem era para ela disparar, às vezes naquele momento, na adolescência, na infância. E aí, obviamente, ela vai se tornar uma adulta mais criteriosa, né? Que coloca mais limite, talvez sendo colocada, né, no que o senso comum está dizendo de masculina. Por quê? Porque, obviamente, ela foi uma pessoa que foi condicionada desde sempre a dar conta das coisas. Ou na fase adulta, quer dizer, às vezes ela estava ali só cuidando, ofertando, doando, e aí ela recebe uma paulada, sei lá, o marido traiu, né, ou perdeu alguém, aí ela entra em contato com a finitude, quer dizer, opa, né, eu não vou ficar para a raiz aqui, como dizia minha mãe. Então, ela pode ter um despertar, às vezes a partir de uma cisão, de uma dor. Mas a ideia, o ideal, na verdade, seria se a gente não precisasse entrar nesse caminho. Mas, infelizmente, isso é mais comum do que a gente imagina, né? Agora, se a gente puder dar um conselho para as mães, né? De pequeninos ali, pequeninas, que a gente quer desde sempre fortalecer essas criaturinhas que estão aí sendo criadas para um mundo, para um futuro, o que a gente pode, como que a gente pode alimentar isso? Por que eu digo isso, né? Eu sou essa pessoa que você falou que desde muito cedo tive que fazer o meu rolê. Entendeu? Filha de pais separados muito cedo, minha mãe trabalhando muito duro e eu vendo o quanto ela foi uma fortaleza. Acho que isso também me trouxe ali um caminho que não podia ser diferente do que eu via nela e na minha avó. E hoje eu tento trazer isso para minha filha, né? Essa força, tudo. E quando eu olho de longe assim, eu vejo, pô, tá certinho o que eu tô fazendo. Mas confesso que essa semana até ela começou a fazer terapia, pediu para fazer, olha que coisa linda. Que coisa linda. Pediu para fazer terapia, a gente foi conversar com a psicóloga e tal, e eu falei, sabe, eu acho que eu já empoderei tanto minha filha, só que eu queria que esse empoderamento fosse da porta para fora, e não fosse comigo também, me questionando tanto, né? Porque tá ali agora uma fase dela de 11 anos de descobertas, da pré-adolescência, os hormônios lá, e eu no climatério também, numa turbulência sem fim aqui de sentimentos e de hormônios que tá dando choque dentro de casa. O que a gente faz com essas crianças? Como que a gente lida com essas coisas dentro de casa? Bonitinho que você falou, como é que a gente faz para dar, né, esse poder ali e de alguma forma do teu jeito, obviamente você encontrou uma forma de fazer isso, né? Eu penso que cada um vai encontrar uma maneira, mas o principal é eu ter a intenção. Então, assim, eu preciso olhar e ter a intenção de passar força, né? Porque você não passou de forma... Não foi por osmose.
Não. Então, que nem você disse, eu tive a intenção, eu empoderei tanto que agora eu tô lascada aqui, né? Porque nós estamos tendo aqui um momento específico aqui, né? Fisiológico, do feminino, mas independente desse momento de choque, foi muito intencional. Quer dizer, não, eu quero uma filha forte. E esse é o problema. A gente tem que ter a intenção. Porque se eu ficar no geral, a gente vive no automático, Paty. As pessoas ficam no automático. Então, uma vez uma paciente falou assim, eu vou ter o segundo filho para que eles sejam amigos. Eu disse, então, isso não é dado, isso é ensinado. Então, você vai ter que ensinar ele a ser amigo. Por quê? Eu parto do princípio que as coisas são dadas. Né? A minha filha vai ser forte, eu vou ter que ensinar o meu filho, a minha filha como? E aí eu tenho que montar a minha estratégia. Né? Não sei, eu vou pedir para arrumar a cama, eu vou pedir para falar não, eu vou autorizar a fazer uma ligação. Por quê? Se eu não tenho a intenção, se eu fico no automático, essa criança pode não disparar. Também tem que servir de exemplo, né? Você não pode falar uma coisa e fazer outra. Não, aí não tem modelagem. O comportamento, de fato, ele é a modelagem mais direta, né? Então, eu sou uma psicóloga comportamental. Quando a gente fala de emparelhamento, é isso. Então, o meu pai falava para eu não falar palavrão, mas ele só falava palavrão o dia inteiro. Adivinha? Isso foi emparelhado. Meu sistema recebeu esse código. Eu vou reproduzir. A probabilidade de eu não reproduzir é mínima, né? Eu posso ir por um viés contrário, por aversão, enfim, mas aí... É outra coisa. É outra coisa, entende? Então, sim, né? Eu levanto, eu dobro o meu lençol e tem que ter disposição, porque você não vai falar uma vez e a criança vai fazer. A gente não faz. Você sabe que tem que comer a salada, não sei o que lá, e você, às vezes, não faz. Ai, né? Não sei salada hoje. Então, a criança é a mesma coisa. Imagina que você tem que ter repetido várias vezes o mesmo código para que tua filha aprendesse, né? Para que ela introjetasse. E, óbvio, agora vocês estão tendo aí um choque, mas, de certa forma, é isso. É a certeza de que você condicionou direitinho, né, esse comportamento. De alguma forma, né? Ótimo, ótimo. Bom, estamos no caminho certo. E você, o que está fazendo aí para criar filhos fortes? Principalmente as meninas, para não ter aquele papel da princesinha fragilizada. Fica de olho, tá? Tem muito mais dicas no próximo bloco, eu volto já. Voltamos aqui com o Conexão das Mulheres e hoje recebendo Elisângela Niná, que é psicóloga, e a gente está dando dicas aqui e falando muito sobre a fragilidade feminina, que, não existe. Não existe fragilidade feminina. Não, a gente é muito forte. A gente né? é forte, muito, muito, até demais, eu acho, às vezes, sabe? Agora, vamos falar sobre relacionamentos tóxicos. Parece que essa expressão, né, veio à tona agora, que a gente começou a identificar coisas que sempre existiram e agora a gente aponta ali. Você está vivendo um relacionamento tóxico, aquela pessoa é tóxica, né? Como identificar isso? Porque a gente sente, né? Sente. Que uma pessoa é tóxica. Quando ela começa a fazer mal pra gente de alguma forma, a tal ponto que fica insustentável as relações. Porém, muitas mulheres não conseguem se desvencilhar desses relacionamentos porque tem uma extrema dependência emocional e também, muitas vezes, financeira daquele marido. Eu acho que aí agrava ainda mais o quadro. Então, a gente precisa dar aqui um jeito de como virar esse jogo. Porque tem que virar. Tem que virar, e isso dá força, por isso que eu digo, né? É perigoso esse código, porque propaga a ideia da fragilidade. E assim, quanto mais frágil, mais fácil de manipular eu sou. Então, só para deixar claro, quando a gente fala de força, a gente não está falando de grosseria, de embate com o homem, nem nada disso. Mas força é dizer não, é saber o que quer, o que não quer. Geralmente, as mulheres que têm uma tendência maior para dependência emocional são mulheres que não existem muito sozinhas, tá? Eu tô dizendo que... Colocaram tudo de si no relacionamento, por exemplo. Sim. Pensa assim, a ideia é que a nossa existência ela esteja alicerçada em mais de um pilar. Quanto mais pilar, melhor. Então, é tudo com o meu filho. Perigoso, porque quando esse garoto foi embora, né? É tudo com o meu marido. Perigoso, se esse cara te trai. É tudo com o meu trabalho. Perigoso também. Se você... Então, quanto mais alicerce, melhor. Mas, geralmente, as mulheres com essa predisposição, observe, elas tendem a inclinar tudo num pilar só. É aí que mora o perigo, entende? Não tem vida financeira, por exemplo. Olha o perigo. Porque se você não tem vida financeira, você não tem liberdade. Isso é um fato. Doa o quanto doer, eu vejo em consultório, Paty. É muito comum isso? Muito. Isso é muito doído, né? E mesmo a mulher que tem uma vida financeira, às vezes ela fala, mas se eu me separar, vai cair muito o meu padrão de vida. Tudo bem, filha, dá seus pulos.
Muito. Então, essa crença acaba limitando o comportamento. Por quê? Porque eu não investi no meu plano de carreira. Então, eu ganho aqui um negocinho para comprar um brinco, comprar um anel, mas eu não ganho para me sustentar, né? Então, assim, eu entendo que às vezes pode ser uma escolha inicial da mulher que quer ficar ali com o filho, mas assim, infelizmente, isso é para preservar a própria existência, né? Então, uma sugestão clínica, né? Não deposite a tua liberdade financeira na mão, por melhor que seja o marido, parceiro. Não é sobre o homem, né? Às vezes o cara é legal, é gente boa, é bacana. A gente não sabe nada. Mas às vezes você quer ir embora, né? E às vezes você não vai porque você não tem como ir, né? Isso é cruel. E ali você tá numa situação de fragilidade. Não diria nem de fragilidade, eu diria de vulnerabilidade. Total. Porque daí você tem que aceitar tudo o que o outro impõe. Do sim. jeito que o outro impõe. Sim. Então você acaba só falando sim, abaixando a cabeça e aceitando aquilo. E detalhe, né? Se deteriorando por dentro. Porque não dá pra achar que é saudável uma situação assim. E muitas vezes a mulher vira a tóxica. Então, às vezes o cara é gente boa, é mais calminho, não sei o que lá. Mas ela tá com raiva, porque ela não quer estar ali. Só que ela não tem como sair. Então ela acaba, às vezes, manifestando essa raiva ali na relação. Então, assim, olha o perigo. De um jeito ou de outro vai dar ruim. Ou o cara, né, pode ser o tóxico ali da história, ou eu me torno, né, porque eu tô infeliz, eu tô dentro de um lugar que eu não queria estar. Então, a liberdade financeira é a premissa de tudo. Agora, óbvio, né, tem que trabalhar as crenças para que eu tenha autonomia emocional, para que eu consiga identificar o que é o tóxico ali. Eu sempre digo assim, ó, começou a te desconfigurar, tua amiga que chega e fala, nossa, Paty, mas você fica tão mais bonita de cabelo preto. Tira esse loiro. Não, tá bonita não. Essa unha vermelha aí. Não, parece com você não. O tempo todo chega alguém aqui querendo te desconfigurar. Quer dizer, o tempo todo atacando de forma ali quase que... Sutil, né? Sutil a tua querendo forma de te ajudar, né? É. Isso é perigoso, entende? Porque o relacionamento tóxico não é só num relacionamento de um casal. Ele pode vir das amizades, pode vir do ambiente de trabalho, sim. Pode vir de todos os lados. Sim. De mãe para filho também. Sim, sim. Então, se eu estou invadindo, né, se eu estou desconfigurando o sujeito, isso é muito perigoso. Quando a gente fala até do burnout, né, que é do tóxico no trabalho, não é sobre excesso de trabalho que a gente está falando. Não é não. Não é sobre isso. Contrário. É sobre a condição de trabalho. Então, você está aqui, ó, Mari, tá bonita a caneca, mas, né, sei lá, já vi melhores que essa. O tempo todo eu tô aqui, não que você não possa pontuar algo de ruim, claro. Mas nunca tem nada de bom. Ou tua filha, né, nunca, mas não foi um 10, foi um 7, foi um 8. Quer dizer, tá, mas não foi um 10. Quer dizer, ela nunca é suficiente para você. Então, isso é muito perigoso. Isso adoece, né? A gente destrói a outra pessoa, indiscutivelmente. Destrói. É destruidor. Destrói. Não é isso também na relação, quer dizer, mas você, né, você era mais magra, ou você já teve mais corpo, ou seu cabelo era mais bonito. Então, assim, você nunca é suficiente para aquela pessoa. Isso vai minando, né? Que você fala, ai, meu Deus, né? Realmente, eu não sou tão boa aqui, né? Tá, mas você não acha que... Vamos lá, uma coisa... Primeiro a gente falou sobre essa questão da vulnerabilidade, de você ter ali uma independência financeira de qualquer forma, né? Para você poder tomar as suas atitudes, comprar o seu brinco, a sua calcinha, sem pedir permissão, sem pedir autorização, aquele negócio. E poder ter uma válvula de escape, sair quando você quiser sair, quando você precisar, se você precisar sair. Sem ter medo e sem se sujeitar. Aí vem a outra coisa, que é essa questão de uma relação tóxica. Só que, se eu estou bem, né, se eu tenho um autoconhecimento, é óbvio, a gente não vai estar 100% do tempo, né, pode vir o que quiser, que eu vou bater no peito e falar. Não é. Mas se você estiver segura de si, o outro não vai te atingir. Ou vai ser menos impactante isso. Então, eu acho que o grande segredo das boas relações é você ter um autoconhecimento. Saber o quanto até onde você pode, o que te... porque a gente também tem as nossas porosidades, o que são as coisas que te fazem, que te dão gatilhos ali, que te deixam de uma certa forma mais, como que eu posso dizer?
Desregulada, vulnerável. Desregulada, angustiada, né? Essas coisas assim. Mas o conhecimento, tá? Autoconhecimento. Então, sempre a terapia, ela é muito satisfatória, ela é muito importante nesse processo todo. Ah, mas eu não tenho condição de fazer terapia. Existem os serviços públicos, né? Sim. Do SUS que ajudam. Sim. Às vezes um café com uma amiga de verdade é uma sessão de terapia. Sim. Aquela que você possa cuidar. Como pedir ajuda? Desde quando que a gente precisa ter... você não precisa ter um problema instalado para fazer uma terapia, né? Acho que é isso. A gente não faz vou fazer exercício de braço para evitar que ele fique pelancudo. É a prevenção, vai. Você não faz os seus exames para evitar as coisas acontecerem? Então, no lado pessoal ali de autoconhecimento é a mesma coisa, né? Sim. Vamos trabalhar com a previsibilidade da coisa, vamos nos preparar para que algo pior não aconteça. Esse é o problema. As pessoas, elas estão querendo comprar autoconhecimento, empoderamento, autonomia emocional na prateleira do mercado. Não compra. Não compra. Né? A própria terapia é um processo. Você não vai chegar lá em uma semana, não vai. Não. Porque o processo terapêutico, ele ajuda o sujeito a tirar coisas que estão no ponto cego, né? Sim, o ideal é que você faça terapia, porque a conversa a gente diz que vai ser terapêutico, e tem muita coisa que está no ponto cego que o sujeito não vê, né? E o papel do profissional é tirar isso que está no ponto cego e mostrar para você, para que diante disso você possa fazer uma intervenção. Porque tem muita coisa que fica no nosso ponto cego, né? Quer dizer... eu nem sabia que eu tinha esse padrão, eu nem sabia que isso me gatilhava. Tem muita coisa que tá. Por isso que precisa de muito tempo, às vezes, num processo. Porque, diante das suas manifestações, o profissional vai entendendo o teu padrão e vai mostrando para você. Puxa, eu não posso fazer terapia. As próprias faculdades que têm cursos de psicologia, eles têm listas lá, então a maioria das pessoas não sabem. Exatamente, para ser atendido. Porque no último ano, todo profissional, né, todo estudante de psicologia vai ter que atender. Então, vá nas universidades que tem curso de psicologia e se cadastre. Porque sempre o pessoal lá faz, né, pega fila de pessoas para fazer atendimento, né? E tem que buscar ajuda, porque se eu ficar só não posso, eu não vou sair do lugar. E aí eu não vou acessar esse lugar de reflexão que eu preciso. Porque nós mulheres somos fortes por essência. E se você está no momento dessa fragilidade que a gente falou, que na verdade não existe, mas que você está nesse momento de vulnerabilidade, não espera chegar no fundo do poço, né? Porque uma coisa, as questões de saúde mental, que tem os transtornos, isso é uma coisa. A gente está falando aqui de outra coisa. A pessoa que você se tornou em decorrência de fatores que a vida te apresentou. Um relacionamento tóxico, um trabalho tóxico, uma dependência emocional que te faz mal, isso. Isso aqui é outro viés que nós estamos falando. Por que eu entrei nesse negócio? Né? Por que eu tolerei? Ontem eu atendi um paciente, um homem, numa questão aí de relacionamento bem tóxico. Geralmente eu só atendo muitas mulheres, né? 95%. E aí geralmente os homens que chegam para mim, eles estão do outro lado, né? Então eles estão ali recebendo a toxicidade. Então eu falei para ele, aqui a gente vai trabalhar no sentido de você entender por que você tolerou tanto tempo. Porque tem um padrão ali dentro. Então, ok, você saiu, mas existe um padrão lá dentro. Se você não entender, aí que tá o ciclo vicioso do negócio. Então, eu saio do trabalho abusivo, aí a minha amiga é abusiva, aí o meu namorado é abusivo. Por que eu atraio? Você não atrai, a gente tem um cérebro. E esse cérebro foi condicionado, igual a maquininha. Se você não entender esse condicionamento, você não vai alterar. Entendeu? E aí você vai viver nesse looping. Entende o perigo? Uhum. Você sabe que eu passei... o que eu gosto de trazer aqui, quando a gente pega essas reflexões, é trazer coisas que eu vivi também, para mostrar que não é balela o que você está falando, né? Então, eu vivi isso. Eu vivi um trabalho ali um burnout. Eu tive um burnout em 2019 para 2020 ali. E eu vi que não estava legal. Minha família, meu marido, minha mãe falando, você não está bem, você precisa. Porque o meu comportamento com eles mudou completamente. E aí, estando em casa, na pandemia, eu falei, realmente eu preciso de ajuda. Então, e outras coisas que eu acabei fazendo, que me colocaram até em risco, né? Por conta de não saber me regular, fui procurar ajuda terapêutica e fui fazer um curso de mindfulness, né? Que eu vi que eu
abraçava o mundo, eu não sabia falar não e tudo. Eu falava, faz a... Não, acho que eu faço. Não, acho que eu faço. Não, nada que... você consegue fazer? Consigo. Sabe aquela coisa muito louca que a gente acha que dá conta de tudo? E aí, você tá aqui, ó. Aí, não vai adiantar você ficar reclamando que você faz muita coisa, minha filha, se você não souber falar não. Porque muitas vezes você é culpado de estar fazendo tanta coisa, porque você não sabe delegar. Você não confia nesse delegar e vai fazendo, né? Então, nesse meu processo de terapia, eu consegui identificar quais são os meus gatilhos. Tanto que, agora, recentemente, aconteceu um fato que me gerou o gatilho. Eu falei, eu consegui pegar na hora um negócio. Que lindo. Juro, e foi incrível isso. Falei, tá aqui um negócio que pra mim não dá. E aí você já muda, então muda juro, muda, depois no bastidor eu te conto. Muda aí a forma de você conduzir essa situação para que você consiga sair bem lá do outro lado. Isso é autoconhecimento. Então, é isso aí. Isso é autoconhecimento, mas assim, são anos de terapia. Anos de terapia. Pra conseguir fazer isso. E é óbvio, tem hora que você tá um caco, né? Um bagaço, sim. E aí você fala, me ajuda, Senhor, porque é só Deus na causa nesse momento. Mas é isso que é interessante, né? Você saber que é um negócio que é constância que você tem que ter ali do autoconhecimento. Todo dia você pode. E detalhe, né? Agora a inteligência artificial tá aí também, que pode te ajudar com algumas coisas. A internet tá aí te oferecendo muito recurso para você pesquisar, saber histórias de pessoas, saber histórias de pessoas que passaram por situações como você e, de repente, conseguiram sair disso, aprender com a dor do outro, sim, aprender com o que o outro viveu, porque a gente não vai ter tempo na vida para passar por todos os problemas. Né? Se a gente conseguir aprender com a dor do outro, com o problema do outro, também acho que é um bom direcionamento de vida nosso. Sim. E acima de qualquer coisa, ter um negocinho chamado assim, uma linha assim, limite. Até ótimo. Aqui você vem, daqui para lá não. Sim, conhecer, né? Porque, veja, com autoconhecimento, olha que bonitinho, você entendeu o seu limite, né? Eu entendi. Na hora que o cérebro mandou o sinal, antes você estava ligadona, você ouviu o sinal, falou, opa, ó que coisa linda. Isso é se ouvir, né? Isso é lindo demais, gente. A gente sempre roda em todas as entrevistas que a gente faz aqui e cai no autoconhecimento. Isso quer dizer que isso é um assunto muito importante que a gente sempre vai trazer aqui. Fica comigo, eu volto já, que daqui a pouco tem mais dicas da doutora Elisângela aqui. Até já. Voltamos com a Conexão das Mulheres, hoje falando sobre fragilidade? Não. Falando sobre empoderamento feminino, que é o nosso assunto que a gente mais gosta aqui. Você acha mimimi? Então muda de canal. Vamos lá, doutora. Pra mim ela é uma doutora, mestra, assim. Vamos lá, Elisângela, quando a gente atinge uma certa idade, quando a gente se torna 40 a mais, madura de fato, a gente aprende a olhar a vida com outros olhos. A gente não aceita mais certas coisas, a gente não liga muito para o que o outro está pensando. Eu estou exatamente nessa fase. Mas o que você pensa a meu respeito é o problema seu, meu bem. Né? Li isso na parede aí de um lugar que eu fui esses dias. Então, é bem isso mesmo. Existe casos, você pega casos da mulher que, assim, ela aceitou a vida inteira se viver um relacionamento muitas vezes tóxico, ou às vezes nem é tóxico, mas para ela aquela relação acabou, mas ela não se desvencilha daquilo por conta da dependência financeira, que de repente se ela sair de casa ela vai cair o padrão e tal. Mas que a mulher, depois que ela aprende a certas coisas, que ela fala, quer saber? Hora da liberdade? Sim. Isso acontece quando a mulher está envelhecendo mais? Na verdade, quando ela amadurece mesmo. Porque a gente associa a velhice com amadurecimento. Infelizmente, não é assim. Poderia ser, né? Orgânico. Tanto homem de 50 que age como garoto, ou mulher de 50 que age como garota. Eu tenho muitas pacientes falando para mim desse novo casamento às cegas. Eu ainda não assisti, que é 50 mais. Ah, eu também não. E teve uma paciente que falou assim, Eli, eu fiquei assustada, né? Ela fez 41, ela falou, meu Deus, eu pensei, quando eu tiver 60, deixa eu ver aqui, né? O que me espera? Não tem maturidade nenhuma ali, quer dizer, são as mulheres correndo atrás daqueles homens completamente infantilizados. Então,
A ideia é que a mulher, ela trace, né, uma caminhada de modo a amadurecer com a idade. Então, que nem você falou, eu estou nesse momento. Você, obviamente, veio traçando aí movimentos que colaboraram com isso. Então, a ideia é que a gente o tempo todo esteja em movimento para que, de fato, a gente amadureça com a idade, né? Porque isso é um benefício. Então, sim, nós vamos ficar sem colágeno, vamos... Mas, assim, a ideia é que a mente fique mais leve. Só que isso não vai vir de... Eu digo, nada vem de graça. Nada, mas nada. Nada vem de graça nessa vida. Nem o amadurecimento. Nem ele, né? Mas é super possível. Tem um movimento que eu não vou me lembrar o nome agora, que os advogados estão falando que é uma coisa cinza. Parece que as pessoas estão se separando muito mais velhas, assim. Tipo, o casal tá junto há 40 anos e agora resolve se separar. Porque estão saindo do automático. Veja, eu sou super a favor da relação, acho lindo. Mas é isso, eu tenho esse mito do... mas eles estão juntos há 40 anos. Eu sempre digo, tá, mas o que isso significa? Estão juntos há 40 anos como? Né? Porque às vezes estão juntos há 40 anos, mas 20 anos ele foi alcoolista, essa mulher teve que buscar ele na porta do bar, né? Aí depois ele ficou envelhecido, aí parou de beber. Então assim, estão juntos há 40 anos, mas ela é refém dele há 20. Então a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que ser mais realista. É lindo. Veja, eu tô me separando agora, eu vivi uma relação, mais de 20 anos, eu casei cedo, eu tenho 40, casei aos 20. Não foi uma relação tóxica, né? E a separação tá muito legal, porque ele é funcional e eu também. E é muito comum eu ouvir assim, eu quero uma separação amigável. Não vai haver separação amigável se a relação não era amigável. Então as pessoas, elas não estão refletindo sobre o básico. Eu tô desejando algo e não entendo que existe um plantar para eu ter esse algo. Né? Eu quero maturidade, eu vou ter que plantar maturidade. Eu quero uma separação leve, eu vou ter que ter uma relação leve. Eu não posso esperar o negócio entrar no buraco para que eu dissocie, porque é o que todo mundo faz. Né? Não precisa ver o ódio atrelado ao separar, né? Isso. A separação não vem todas as vezes, 100% das vezes, com um ato de traição. Não deveria. Não deveria, né? Então, as pessoas, naquele momento, não estão mais. E aí, vamos ter maturidade para saber que essa relação acabou? Mas isso ainda é atípico, né? Veja, até a Sandy, quando separou, todo mundo achou estranho. Por quê? Não tinha um motivo. Como não tem um motivo? Desgastou. Também mais de 20 anos de casada. Ela estava querendo ficar só. Isso é um motivo. Só que o normal ela apanhou, ela foi traída, né? Por quê? Porque as pessoas estão normalizando. Em algum grau, o cérebro está normalizando. Então, quando diz, não, mas ela não... Não, foi tudo bem também aqui, né? Entendemos muito tempo. Ele vai na minha casa, né? Tudo pai bonitinho. Do meu filho. Pai dos meus filhos. É isso, E a ideia, eu sei que é muito difícil, mas lógico que exige do adulto maturidade. Porque isso não é com a idade, não é, né? Porque você é psicólogo. Não, ele não é. Precisa ter maturidade, né? Eu sou adulto aqui. Como é que a gente conduz? Então, exige esforço. A maturidade exige esforço, né? Você estava falando agora há pouco de algo que você viu que te gatilhou e aí exige esforço, né? Porque tá, eu percebi, aí eu faço o quê? Não vai acontecer nada se eu não fizer força, né? Então, tudo vai exigir força. E quando a gente fala, eu já falei várias vezes aqui sobre empoderamento feminino, para mim, empoderamento é exatamente isso. O que você vai fazer com a situação que a vida lhe apresentar? Como você vai conduzir essa situação, né? Isso é empoderamento, não é... direitos iguais, tudo bem. Isso aí deveria ser o normal, né? Isso deveria ser o normal. Mas a questão é, fulano te maltratou, te expôs no trabalho. O que você fez com isso? Perfeito. Você virou as costas e saiu xingando, saiu triste, chorando? Ou você falou assim, não estou entendendo o seu posicionamento em relação a isso? Por que você está falando desse jeito comigo? Isso pra mim é empoderamento, entendeu? Não é nenhum empoderamento feminino, é um empoderamento de pessoas. Humano, né? De humano, é um empoderamento humano. Não é porque fulano é seu chefe ou fulano é dono da empresa, que ele pode falar do jeito que ele quiser com você. Não. Não. Então, isso pra mim é como você se posiciona em relação às situações que a vida te expõe. Perfeito. Né? A gente estava falando sobre como deixar os filhos fortes. Veja, esses dias o meu filho estava dizendo de 13 anos assim, mas o coleguinha reclamando, isso aqui lá. Eu disse, filho, sim, ele está errado. Mas a grande questão é como você se comportou diante disso. O que você fez?
porque o outro foi lá, disse, fez, e você, né? Quer dizer, reaja, né? Ok, ele fez, se ele tá certo ou errado, não temos controle sobre o outro, mas eu tenho controle sobre como eu vou me comportar diante disso. Vou dizer que eu não gostei, vou me afastar, não vou mais ser amigo, né? Então, isso é uma forma de ensinar a força, quer dizer, como você vai reagir diante disso aqui, né? Você foi perfeito. É isso. No fim das contas, é sobre isso. Né? E você falando desse exemplo, a minha filha teve um caso, né, na escola, recente, há uns meses atrás, que uma pessoa não tava, ela tinha uma convivência com essa pessoa, mas que aquilo não estava fazendo bem, sabe? Aí tirava ela do sério, as alergias dela todas atacadas, ela chegava em casa daquele jeito, ela falou assim, mamãe, fulano não tô bem, fulano tá me atazanando a vida. Eu falei, filha, é assim, ó, amizade, existirão brigas, mas o amigo verdadeiro é aquele que te protege até quando você não tá. É aquele que não deixa ninguém falar mal de você. Então, amigo é aquele que vai sempre querer ver o seu bem, você bem, não é aquele que vai te fazer chorar, que vai, né, te fazer chorar no sentido de te atacar, né? Então, relações assim, a gente tem que se afastar. E não tem nenhum problema nisso, a gente se afastar. Né? Talvez não seja aquele momento. Ah, mas eu gosto dela, tal. Falei, tudo bem, filha. Mas talvez ela não goste tanto quanto de você. E assim, você se afastar vai ser o melhor que você vai poder fazer pra você. Dias depois, ela chega em casa, mamãe, falei com a fulana, falei justamente isso. Olha, eu preciso me afastar de você porque a sua amizade não tá me fazendo bem. A alergia dela sumiu. Não, o cérebro é um dedo duro, né? Porque ele vai manifestar. Olha que coisa linda, olha que autonomia. Isso é ensinar a ter. Isso é traçar um caminho para que ela tenha maturidade com a idade. Né? Entende que lindo? E aí, foi o que eu falei agora no bastidor. Que agora ela pediu para fazer terapia, porque ela falou, sabe aquele assunto, mãe? Aquele assunto lá ainda não tá legal em mim. Então, ela fez aquilo porque naquele momento não estava bom, ela estava sofrendo com aquilo, e ela se afastou, foi um momento crucial para ela ali, mas ela precisa tratar isso com alguém. Não digeriu. E tá tudo bem, porque é assim, né? A gente faz uma coisa e às vezes, eu digo pro paciente, vai digerir, a gente precisa mesmo de ter, e olha que lindo, é a capacidade de perceber isso, porque a gente não tá percebendo nada, como disse, a gente vai normalizando. Então, quando eu percebo esse nó, é isso, eu tenho que fazer alguma coisa sobre isso, preciso de ajuda, né? Porque tem um negócio aqui, isso é bom, isso não é fraqueza. Não. Né? É realmente aquela frase que diz, né, pedir ajuda é sinal de força, porque é sinal de autoconhecimento, é sinal de que eu não estou no automático. Então, para um garoto, uma garota, uma mulher, né, dizer assim, eu não estou bem, né, eu preciso... É sinal de que você está ouvindo o teu cérebro comunicar. Porque às vezes você fala, eu não tô bem, nem você sabe o que está acontecendo, né? Você tá com aquela angústia dentro do peito, por que eu tô assim? Por que eu tô me sentindo assim? Então, dentro da nossa casa, os filhos terem esse espaço aberto para falar, mamãe, eu não tô bem, mamãe, tá acontecendo alguma coisa. Primeiro de tudo, eu acho que é o diálogo aberto dentro de casa para a criança chegar aí e pedir ajuda. E ter força, né? Para ela criar força, né? Porque se não tem um ambiente aberto, não tem espaço para nada. Para nada nessa vida, para nada. Onde vai brotar força ali? Você acha que a gente fala muito sobre... você também tem filho adolescente aí? As telas, né? Completamente preocupante, óbvio. Mas tirar também não dá, é um caminho sem volta, eu acho. A inteligência artificial tá aí para ajudar quem souber utilizá-la. Claro que também vai ter muita coisa errada sendo feita, muita bandidagem, né? Todo dia a gente vê coisas que circulam aí, que não são reais, se aproveitando da inteligência artificial para enganar as pessoas. Mas como que você acha que é esse movimento do adolescente nas redes? Olha, eu sou contra esse negócio de dar privacidade, né? Então, eu não atendo criança há muitos anos, só atendo adulto, mas eu sempre digo, é perigoso, né? A criança, ela não sabe nem o conceito de privacidade. Então, se eu tenho um filho de 13, de 14, eu não estou falando para que você invada a existência do outro, né? Mas a gente tem que entender que a internet é um ambiente.
Então eu tô vendo aqui, sei lá, não sei se pode falar, eu tô vendo pornografia. É um ambiente. Claro. É um ambiente que tá me intoxicando aqui, que tá viciando o meu sistema nervoso central. Eu tô vendo desenho. Eu tô aqui, né, ativando o meu sistema. Eu tô vendo romance. Então, assim, é um ambiente. Eu tô nutrindo o meu cérebro com aquilo. Então, eu tenho que entender que mesmo o meu filho estando dentro do quarto, ele tá dentro de um ambiente. Um ambiente que está estimulando ele o tempo todo. Se eu digo eu vou dar privacidade, eu estou confiando 100% na capacidade dele de avaliar situações. Capacidade que ele ainda não tem, né? Não tem. Então eu preciso intervir, eu preciso saber o que ele está vendo, com o que ele está falando. Por quê? Não, mas ele é maduro, ela é madura. Sim, mas continua sendo, tendo um córtex pré-frontal imaturo. Ainda é uma adolescente, né? Ainda é. Então, a gente tem casos de adulto. Aquela mulher lá do cara do Piratas do Caribe lá, que ela achou que tava namorando com ele, uma brasileira. Senhora. sim. Quer dizer, não precisa falar do adolescente. Imagina um adolescente. Imagina um adolescente, a exposição que tem. Então você vai dar Não, privacidade é para se trocar no quarto, para você, né? Coisas ali. Agora, para ficar dentro de um ambiente com múltiplos estímulos que você não sabe nem de onde vem. Pelo menos você saber o que está sendo feito, né? O que está sendo visto. Sim, sim. Porque isso vai estar lá. Agora, cada mãe vai ter um método. Eu parto do princípio que tem que ter limite para tudo, né? Você tem limite para trabalhar, você tem limite para namorar, então acho que tem que ter um limite para tela. Porque, querendo ou não, a criança ela vai ficar muito naquele ambiente. Você né? sabe que a Vanessa Abdo, né, uma psicóloga que vem bastante aqui também, ela fala que deixar o filho na tela sem supervisão é como deixar uma criança na Praça da Sé, sozinha, de noite. Perfeita. É a mesma. Sim. Você não sabe o que pode acontecer. Pode acontecer nada, mas pode vir um monte. Veja, é linda. Amei a analogia, é isso. É isso. As pessoas não entendem, porque pensam que não está protegido, gente. O ambiente pode aparecer um monte de estímulo ali, mesmo o YouTube Kids, mesmo. São muitos estímulos. Então, assim, lógico, a gente não consegue controlar tudo. Mas o básico, que é você monitorar de vez em quando, precisa ser feito, né? Então, mas não tem. Eu digo que poucas coisas a gente tem que. Agora, a partir do momento que você escolheu ser mãe, aí você tem que. Ou ser pai. É fato. Entende? Tem que aceitar, porque é isso. Você escolheu ser mãe, ser pai, então tem que. Tem. Perfeito. Tem jeito. Tá chegando ao final, então eu queria aqui, a gente poderia ficar horas falando sobre isso, sobre o autoconhecimento, que eu acho que é essencial para a nossa vida. Se você puder dar dicas, mensagem final aí para as pessoas que estão buscando esse momento, ou estão ali com algum sentimento que não tá bom, mas não sabe por onde começar, qual que é a dica que você dá, Elisângela? Se puder buscar ajuda de um profissional, busque, mas tente trabalhar a tua existência, né? Quanto mais variada a forma de você existir, mais saudável você vai ser. Então, existem muitas frentes, materna, profissional, social, né? Relacional, existe. Foque em existir de várias formas. Isso é um excelente caminho. Não se limite a ser só mãe, ser só esposa, ser só filha. Ser só profissional, não. Porque a mulher é uma completude sem fim. Sim. Né? A gente é uma mandala com várias nuances, assim, que é maravilhoso ser mulher. Se você tivesse a oportunidade de ser mulher novamente, lógico, ou de nascer novamente, não sei no que você acredita, o que você seria? Mulher, eu adoro. Eu gosto muito, de verdade. Apesar de tudo, né? Que a gente tem ali muitas... Eu trabalho com mulher, né? Eu escolhi trabalhar com mulher. Eu amo. Eu trabalho com mulher de dia até de noite. Eu amo, né? Isso me preenche. Maravilha. Elisângela, obrigada por compartilhar com a gente tanto conhecimento. Eu tenho certeza que foi de grande valia para todo mundo. Eu que agradeço. Fragilidade, não! A gente é forte, muito forte. E toda semana a gente tem aqui um assunto muito legal para tratar com você. Um beijo e eu te vejo no próximo episódio. Até lá.